Olá, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Estou aqui com a Pró Michele para falar para vocês sobre a sequência didática de matemática, nossa aula de hoje, não é, Pró? Comparando frações, Carol. E aí, já se organizaram para a nossa aula? Ela vai começar agora. Isso. Vem comigo, vamos continuar aprendendo mais sobre frações? Pegou lápis, caderno, o livro também, se você tiver em mãos, não é isso? E vamos acompanhar aqui que a nossa sequência didática, comparando frações, estamos na aula número 4, tá? Se você está com o material Nossa Rede em mãos, vamos já localizando a nossa sequência didática. Já estudamos bastante, já avançamos, então já estamos lá no finalzinho, né, das páginas 130 a 135, fazendo os exercícios já do finalzinho, tá bom? Para a aula de hoje, vamos relembrar o conceito de equivalência. Eu posso não ter usado diretamente essa palavra, mas eu lembro nas aulas anteriores que eu falei o que era equivalência. Equivalência, no pensamento fracionário, é quando duas frações têm o mesmo valor. Então, nós fizemos vários exercícios onde utilizamos a divisão para comparar os valores das frações, lembra? Só que hoje nós vamos aprender algumas dicas para poder encontrar de maneira mais fácil frações equivalentes, tá? Para você entender de verdade o conceito de equivalência, eu trouxe aqui uma folha de papel, várias folhas de papel, e essas folhas vão ajudar a você, de maneira ilustrativa, a perceber o que é uma representação de mesmo valor, tá bom? Vamos fazer hoje dobraduras. Observe, eu tenho uma folha de papel aqui inteira, ela não está ainda dividida em parte nenhuma. Para eu pensar em equivalência, eu vou precisar primeiro representar as frações. Como é que eu vou fazer? Vou pegar essa folha e vou dividir ela em duas partes. Posso dividir ao meio, então. Olha, dividir aqui ela no meio, certo? Vou marcar aqui para ficar mais visível para vocês. Então, observe. Essa folha aqui está dividida ao meio, certo? Só que, para representar uma fração, eu tenho que tomar uma parte dela, porque por enquanto ela ainda está uma fração inteira. Então, vamos fazer de conta que eu só quero uma parte dessa folha. Então, a parte que eu quero, eu vou pintar com a canetinha. Aqui, marcando a parte que eu vou tomar, certo? Lembre aí, como é que eu represento essa fração aqui? Eu tenho uma parte que eu tomei, então essa parte, o número 1, vai ser o numerador, e eu dividi a folha em duas partes, então o 2 vai ser o denominador. Que fração é essa? A fração é 1 sobre 2, ou 1/2, certo? Essa é a fração que nós temos. Mas observe aqui, se eu pegar essa mesma folha de papel e dividir ela agora em 4 partes, certo? Vou dividir essa folha em 4 partes, só dobrei no meio, tá? Vou marcar aqui para você perceber bem a divisão dela, a nova divisão. Eu tenho 4 partes da folha. E nessas 4 partes agora, eu tomei 2. Então, observe que a fração que eu tenho agora é 2, que são 2 partes tomadas das 4 que eu dividi. Então, a fração é 2/4. Na representação, tanto 1/2 como 2/4 ficou igual. Então, se na representação elas são iguais, o valor é igual. Então, eu posso dizer que essas duas são frações equivalentes entre si, tá bom? Beleza. Vamos agora, então, entender melhor, olhando aqui graficamente, certo? Olha aqui. Foi o mesmo trabalho que eu fiz na folha de papel. Eu tinha uma folha e tomei dividi ao meio e tomei uma parte dessa folha. Então, eu representei com a fração 1/2, certo? Só que depois eu peguei a mesma folha e dividi em 4 partes. Então, para representar o que é que eu tenho agora, eu tenho 2/4, porque eu usei 2 partes de 4 que eu dividi. Então,
eu posso dizer que essa fração é equivalente a ela. Por quê? Porque a área tomada é a mesma. São frações que têm o mesmo valor. Então, eu sempre estou afirmando que fração é divisão. Se eu pegar 1 sobre 2 e 2 sobre 4 e dividir o numerador pelo denominador, o resultado final vai ser o mesmo, ou seja, metade, tá bom? E essa daqui? Observe que agora eu usei no exemplo a mesma folha, só que eu, em vez de dividir em 4 partes, eu dividi em 3, certo? E obtive essa fração aqui, ó, 3 sextos, que também é uma fração equivalente às outras duas. Por quê? Porque se você olhar na representação, ela tem o mesmo valor. Se você dividir 3 por 6, vai dar meio. Uma dica importante é você perceber a relação do numerador e o denominador. Por exemplo, nessa primeira fração, observe que 1 é metade do 2. Na outra, 2 é metade de 4. E nessa daqui, 3 é metade de 6. Então, se você observar, a relação é igual entre as 3 frações. Então, isso também é prova que essas frações são equivalentes, tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui para você perceber. Da relação, o numerador, metade do denominador. Eu tenho aqui a fração 4 oitavos. Por quê? É uma fração equivalente a essa. Porque o 4 é metade do denominador. Então, essa relação é igual à relação das outras frações. Porém, fique atento, eu não posso dizer, ó, é diferente de 8 quartos, tá? Porque aqui a relação, o numerador é o dobro do denominador. Então, essa fração é diferente dessa. Se eu dividir 4 por 8, cada um vai ficar com metade. Mas se eu dividir 8 por 4, não vai ficar com metade, cada um vai ficar com 2. Então, essas duas frações aqui não são equivalentes, tá bom? Outra dica importante para achar uma fração equivalente é você usar ou a multiplicação ou a divisão. Como assim, Pró? Observe aqui. Eu vou pegar novamente a nossa fração unitária, meio, né? 1 sobre 2. Eu posso usar a multiplicação quando eu pego o mesmo número e multiplico tanto o numerador quanto o denominador. Eu tenho 1 e multiplico por 2. Eu vou achar 2 como resultado. E o denominador também, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Olha, obtivemos a mesma fração aqui. Então, eu posso, sim, usar essa dica para achar uma fração equivalente, tá? Como também eu poderia pegar a fração 2 quartos e dividir por 2, que eu teria a fração de cima, meio. Aqui no exemplo de baixo, eu peguei a minha fração unitária e multipliquei por 3. Então, 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Então, eu fiquei com a fração 3 sextos, que também é equivalente a 1 meio. Eu posso dizer que as duas frações têm o mesmo resultado, por isso que são equivalentes, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho para a gente perceber essa relação de outra maneira? Quando a gente chega em números mistos, talvez a gente fique um pouco mais assustado, né? Mas também não é difícil, não. Observe aqui a representação. Usamos os nossos tomates da pizzaria e nessa representação aqui eu tenho 2 meios, ou seja, eu tenho 2 tomates e a metade de um tomate. Então, como é que eu represento? Eu represento com um número misto, mas eu também posso representar com uma fração. Nesse caso, a gente vai ter uma fração que a gente chama de imprópria, tá? Por que é imprópria? Porque o resultado é um número maior do que 2, ou maior do que o número inteiro, tá? Então, eu tenho aqui nessa fração. Essa fração, ela vai virar essa daqui, ó. 5 meios. Porque, observe,
Para eu ter esse resultado aqui, 2 tomates e a metade do 1, vamos fazer de conta que eu tinha 3 tomates e eu dividi esses tomates ao meio. Desses 3 tomates que eu dividi ao meio, eu apenas usei 5 partes, certo? De uma coisa que foi dividida em 2. Então, eu fiquei com a fração 5 meios, certo? Eu também posso dizer que 5 meios é igual, é equivalente a 2 meios, certo? E como é que a gente faz os cálculos, o algoritmo para achar esse resultado? Eu posso pensar de 2 maneiras. Da maneira mais fácil é você entender qual divisão pode me dar esse resultado. No caso, que divisão eu faço para que o meu resultado dê 2,5? Entendeu? Que divisão eu faço? Pronto, se eu pegar o 5 e dividir por 2, eu vou ter esse resultado sim, 2 meios. Lembra da cebola que a gente dividiu? Então, vamos fazer aqui a divisão. Eu tenho 5 coisas para dividir para 2 pessoas, certo? Bem, 5 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4, mas eu quero 5, então vai sobrar 1, certo? Eu boto um 1 aqui, beleza. Esse 1 é um resto. Eu posso dividir? Posso, mas eu não vou ter um número inteiro, vou ter apenas uma metade, como a gente fez com a cebola. Então, eu vou dizer que esse 1 aqui, eu vou dividir, é como se fosse um tomate dividido ao meio. Então, cada um vai levar uma parte do tomate. Então, é por isso que o resultado fica 2 e a metade de um tomate. Certinho? Tá difícil? Acho que não, né? Outras frações equivalentes aqui a 5 meios, né? 10 quartos, porque se eu fizer a divisão de 10 por 4, eu vou ter o mesmo resultado. 15 sextos. Se eu dividir 15 por 6, eu vou ter o mesmo resultado, tá bom? E aí, já tá cansado? Respira, continua exercitando. Olha, o livro de matemática, página 183, questão 9. Exercita, porque cada vez mais você vai entender e fixar o conteúdo. Mas vamos ver o que é que essa galera continua aprontando aí na nossa novelinha. Aqui, ó. Eu olhei lá no estoque e tem essas quantidades aqui de material, tá? Aí você vai abrir a tabela do computador e conferir se esses valores aqui estão certinhos. Tranquilo? Pronto. Tranquilo nada. Oxe, tá tudo diferente. Será que tá errado? Não é possível uma coisa dessa. E agora? Como eu faço? Gente, vocês perceberam como ele ficou nervoso? Mas olha, boa notícia é o seguinte, ele não precisa ficar tão nervoso para fazer isso. Por quê? Para resolver esse problema dele, basta a gente aplicar o conceito de equivalência, tá bom? Então, nesses casos, trago como dica, primeira dica preciosa, gente, mantenha a calma. Quando você estiver diante de uma situação que envolve frações, não fique nervoso achando que é um assunto, nossa, mirabolante. Não. Pense nas formas que você pode resolver. E eu já dei aqui muitas dicas, usando a divisão, fazendo desenhos. Tudo isso ajuda a resolver as questões de frações, tá bom? E essa dica aqui que eu coloquei para reforçar escrito, a ideia de divisão, gente, abrace ela com todas as suas forças no uso das frações, porque ela muitas vezes salva a sua vida na hora de resolver uma questão. Então, se você não sabe representar, se você não sabe fazer uma troca, por favor, faça usando a divisão, porque com certeza você vai achar o resultado, tá bom? A chance de você errar é bem pequenininha. Então, vamos ajudar o nosso amigo, né? Porque ele não pode ficar naquela situação embaraçosa. Vamos para a questão.
ele tem lá os 3 ingredientes, presunto, frango e farinha, que são essenciais numa pizzaria. Não pode faltar isso, né? Então, vamos comigo. Na tabela diz que ele tem 5 meios de presunto. Essa já está bem fácil, porque a gente viu no take anterior que a fração equivalente a 5 meios das nossas opções que tem aqui, tá bem clara, né? É 2,5. Por quê? Lembra que a gente fez a divisão. Observe bem. Eu tenho 5 para dividir por 2, certo? Se eu tenho 5 coisas para dividir para 2 pessoas, cada uma, a princípio, vai ficar com 2 coisas. E vamos ter uma de resto. E o que a gente fez com essa uma? A gente pega e divide, né? Eu fiz até o desenho aqui ilustrando, que a gente divide e uma parte fica para cada. Então, é a metade. Então, a gente vai colocar aqui a nossa fração resultante, que é 2,5, gente. Então, de maneira tranquila, você já sabe que a fração equivalente a 5 meios é 2,5. Foi tranquilo essa, né? Agora, vamos pensar no frango. Vai observando essa relação entre numerador e denominador, tá? Para o frango, eu tenho 4/8. E aí, olha o numerador e o denominador. Será que a gente acha algo que tem aí em comum? Que você possa usar para aplicar nas outras frações? Bem, vamos observar aqui as outras frações, tá? Eu tenho essa fração aqui que o denominador é igual, mas será que tem relação com o numerador? Não vá por esse caminho, vamos pensar em outro caminho, vamos voltar para o nosso caminho da divisão. Sabe por quê? Porque nessa fração aqui que a gente tem, o numerador é menor do que o denominador, é uma fração própria, tá? Mas nesse caso aqui, o numerador é maior do que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Então, elas não são equivalentes, tá bom? O resultado vai estar diferente. Então, não vá por esse caminho. Vamos tentar achar a relação. 4/8. Você lembra que eu falei nas aulas anteriores que é uma relação onde o numerador é metade do denominador? Lembra disso? 4 é justamente a metade de 8. Então, dessas frações que eu tenho aqui, se eu achar alguma que o numerador seja metade do denominador, eu vou conseguir achar uma fração equivalente, porque a relação vai ser igual. Dessas frações aqui, qual é que o numerador é a metade do denominador? Olha aqui, 7/4, não. 7 não é a metade de 4. Essa daqui a gente já viu que não é de jeito nenhum. Então, me sobrou apenas essa, que é 3/6. Olha, 3 é justamente a metade de 6. Então, se a relação é igual, a fração é equivalente. Olha que massa que hoje a gente nem precisou, para esse franguinho aqui, nem precisou fazer conta, é só observar a relação, que é igual. Combinado? Pronto. Agora vamos ver a farinha. Lá na tabela dele diz que ele tem 1/3 de farinha. E aí, é um número misto, é um desafio um pouco maior, mas também não é difícil. Lembra das dicas que eu falei? Eu posso usar a divisão? Posso. Eu posso usar também desenhos, representação. E nesse caminho aqui, talvez a representação nos ajude um pouco mais. Observe aqui. Eu vou representar 1/3. Lembra que
para a gente representar um número misto, a gente parte de um número inteiro. Então, isso quer dizer que eu tenho um inteiro. E mais outro que eu usei apenas 3/4. Então, vamos representar assim. Ó. Observe aqui que eu tenho um inteiro e vou ter outro que eu vou dividir, vou ter só apenas 3/4 do outro. Então, eu vou dividir tudo em 4 partes, não é isso? 4 partes. Beleza. No primeiro, eu tomei todo, porque eu tenho um inteiro. Então, todas essas minhas partes eu usei, certo? E no outro, eu usei apenas 3/4. Então, eu vou pintar apenas 3, porque foram 3 de 4, tá? Então, um inteiro e 3/4, tá? Agora, observe, então. Visualmente, isso nos ajuda. Por quê? Porque se eu for contar só em partes o que eu usei, quantas partes eu vou ter? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 partes tomadas de uma coisa que eu dividi em 4 partes. Então, essa fração aqui é equivalente à fração 1/3/4, certo? Então, nas minhas opções ali, eu tenho justamente ela, ó, 7/4. Então, isso quer dizer que 7/4 é uma fração equivalente a 1/3/4, tá bom? E agora, essa daqui tá dando bobeira? Essa daqui tá dando bobeira, mas sim, ela pode ser equivalente a uma das 3. Vamos descobrir? Para essa daqui, o que a gente pode observar? A gente pode observar, pegar a dica justamente da multiplicação. Sim, porque se você observar, vamos voltar aqui, ó, para a nossa fração que encontramos. 14/8. 14/8, 7/4. Olha a malícia, olha o que o cozinheiro fez para bagunçar a cabeça do assistente. Ele pegou, multiplicou por 2, olha, e achou a nova fração. 7 vezes 2, 14. E 4 vezes 2, 8. Então, 14/8 é equivalente a 7/4. Então, essa fração também, 14/8, se refere à quantidade de farinha. O que será que o nosso assistente pensa de tudo isso? Será que ele conseguiu ter êxito, resolver? Eu acho que com essas dicas da gente, ele vai resolver tudo tranquilamente. Você não acha, não? Vamos acompanhar. Já vamos servir, viu, senhora? Olha, esses pedidos. Naquela mesa ali, 6 pessoas pediram uma pizza média. É mole? Como é que pode? Acho que cada um ali não vai conseguir nem comer um pedaço inteiro. Nessa mesa aqui pediram uma gigante. É. Parece que cada um aqui vai comer 3 pedaços de pizza. E ainda mais um pouquinho, se der. Esses aí gostam de pizza mesmo. Mas olha, deixa eu adiantar aqui, viu? Que tem muita mesa para eu servir. Pois é, nessa situação, nós temos 2 hipóteses. Observe, a primeira hipótese é: cada pessoa comeu pelo menos uma fatia inteira da pizza, tá? E a segunda hipótese é: as pessoas não conseguiram comer nem ao menos uma fatia inteira de pizza. O que essas 2 hipóteses me dizem? Elas me dizem o seguinte:
sobre o resultado das frações, das divisões, tá? Porque se uma pessoa comeu pelo menos uma fatia inteira, isso quer dizer que eu, ao dividir a minha fração, né, eu tenho um resultado maior que 1, ou pelo menos igual a 1, certo? Mas se as pessoas não conseguiram nem comer uma fatia inteira, então isso quer dizer que ao dividir o meu numerador pelo meu denominador, eu vou ter um resultado que é justamente menor que 1, porque elas não conseguiram, naquela divisão, comer uma fatia inteira, entendeu? Então, observe aqui que essas situações representadas por cada fração vai fazer a gente pensar um pouquinho nessa relação entre o numerador e o denominador. Observe aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho um numerador. O meu numerador é 6, tá? Mas eu não tenho o denominador. Como é que eu posso fazer, partindo da hipótese que eu preciso ter um resultado maior que 1, ou seja, que pelo menos as pessoas tenham comido uma fatia de pizza? Qual é a divisão, o divisor, né? Qual número eu boto aqui embaixo que vai me dar esse resultado? Então, eu tenho que pegar o 6, dividir por um número cujo resultado seja maior que 1, ou pelo menos 1, tá? Então, vamos pensar. Se eu tenho 6 dividido por 2, se eu pegar o 6 e dividir por 2, botar o 2 aqui embaixo, eu vou ter quanto? 6 dividido por 2, eu vou ter 3. Porque 3 vezes 2 dá 6. E, ó, divido certinho. Não sobra nada, tá? Então, esse resultado aqui é o que me interessa. O 3 é maior do que 1. Então, observe, quando eu botei 2 aqui, o 2 me deu um resultado maior que 1. Então, nessa relação do numerador e o denominador, se a gente pensar, o numerador é um número maior do que o denominador. Então, toda vez que o meu numerador for maior do que o meu denominador, eu vou ter um resultado maior que 1. Então, nesse caso aqui, se eu colocar 3, eu vou ter um resultado maior que 1. Se eu botar 4, vou ter também. Agora, se eu botasse 7, será que eu ia ter um resultado maior que 1? Não. Eu ia ter um resultado menor que 1. Então, a gente já entra aqui, ó. Por quê? Porque se eu pegar 6 e dividir para 7 pessoas, não vai dar para cada uma comer um pedaço de pizza. Vai ter que repartir o pedaço. Então, vamos pensar aqui, tá? Então, eu preciso colocar meu denominador, né? Denominador tem que ser menor do que 6, certo? Denominador menor do que 6. Se eu colocar o 6, eu vou ter o próprio 1, certo? Mas se eu colocar um número maior do que 6, eu já não tenho um resultado maior que 1, tá bom? Então, vamos agora pensar, resumir aqui. Na verdade, pensar a gente já pensou, a gente só vai aqui escrever. Para eu ter um resultado menor que 1, eu tenho que ter um denominador maior que 6, certo? Um denominador maior que 6. Então, que número eu posso botar aqui? 7, 8, 9 e infinitamente, para ter um resultado que seja menor que 1, tá? No caso daqui,
o numerador é 8. Então, para eu ter um resultado maior que 1, eu preciso continuar no mesmo entendimento. Eu preciso que o meu denominador seja um número menor que 8. E para eu ter um resultado menor que 1, eu preciso que o meu denominador seja maior que 6. Agora, vamos pensar aqui nessa hipótese aqui, ó. Nessa hipótese onde eu não tenho o numerador, eu tenho apenas o denominador. E aí? Você acha que número eu boto aí para ter um resultado maior que 1? A gente vai ter um pensamento um pouco inverso do pensamento que a gente teve anterior, né? Para eu ter um resultado maior que 1, o meu numerador, que aqui no caso é o numerador, precisa ser um número maior que 4, né? Porque observe, se eu botar 3 para dividir para 4, a resposta aqui vai ser um número menor que 1, tá? Então, 3 não vai me servir. Se eu colocar aqui o número próprio 4, então 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada. Então, 4 é a minha linha ali, o meu limite, tá? Então, se eu quero que esse resultado seja maior que 1, o número que eu colocar aqui tem que ser um número maior do que 4. Então, vamos usar o 5, o 6 e assim por diante, tá? Vamos tentar aqui com 8. 8 dividido para 4, facinho, né? 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, nada. Então, observe, 2, que é o resultado que me interessa, não é maior que 1? Então, quando eu tive um resultado maior que 1, o meu numerador, que é essa parte aqui da divisão, ó, o meu numerador foi maior do que o denominador. Então, aqui eu coloco numerador maior que 4, tá? E, no caso de eu ter um resultado na divisão menor que 1, eu vou usar o oposto. Um numerador menor que 4. Como foi o caso do 3 que a gente viu no primeiro exemplo, certo? Essas duas aqui eu vou deixar para você continuar exercitando em casa. Assim como a outra questão, que é a questão número 12, tá? Você vai continuar usando a ideia de divisão nas frações. E você vai dividir o numerador pelo denominador para poder encontrar o intervalo, ou seja, onde é que está localizado cada fração. Se 4/5 está entre 0 e 1, entre 1 e 2 ou entre 2 e 3. Você já sabe, né? Você vai exercitando a matemática e cada vez vai aprendendo os conteúdos, viu? A nossa aula fica por aqui. Até a próxima!